Então, é uma história que começa um tempinho atrás, né? Não temos tempo para falar, né? Então, que ótimo. Então, assim, conversando com o roteirista, o Neto, né? Rangel Neto, e a gente estava trabalhando num outro projeto, né? Um projeto de um outro roteiro, uma história de época, aquela coisa toda, e no meio dessa conversa toda, ele me contou essa história. Ele falou, ele era um cara ligado ao jiu-jitsu, né? E ele me contou essa história do faixa, mas fundamentalmente aquela história do final do filme, né? Que é a história que o cara devolve a faixa para o cara. E ele foi me contando isso pelo telefone, eu fiquei assim, cara, fiquei alucinado, porque eu arrepiei quando ele me contou a história, por telefone e tal, aquela coisa distante, tal, mas ainda assim era muito emocionante a história. Falei, cara, vamos embora, né? Vamos nessa, vamos fazer esse projeto. E a gente estava ainda ali no começo da pandemia, né? Nossa. No começo da pandemia. Quer dizer, desculpa, minto. Isso foi antes da pandemia. A gente resolveu filmar no meio da pandemia, né? Tanto que assim, a gente começa o filme em novembro de 2020, é isso? Né? Acho que é isso, da pandemia. A pandemia foi bem em 2020. Então, é isso. Novembro de 2020, não tinha vacina, não tinha nada e tal. Nossa, estava o caos naquele completo. caos, né? Na coisa, mas a gente precisava filmar porque a gente tinha conseguido investidores para fazer o filme, independente de lei, essa coisa toda, era dinheiro de investidor mesmo, né? Que bom. Bom, precisamos fazer. E nós fomos rodar. E eu peguei Covid. Eu peguei Bem na Covid em novembro de 2020, eu peguei Covid. Eu era o único, tinha, sei lá, 60 pessoas da equipe. Testamos todo mundo antes. E o único que estava com Covid era eu. O principal, assim, no caso. Não sei se o principal, mas era que tinha que começar a obra, né? Com o diretor, né? Exatamente. Aí nós tivemos que parar, suspender. Eu fiquei 15 dias, estava no Rio de Janeiro, num flat lá, achando que eu ia morrer, porque assim, o que a gente via naquele sem vacina, troço, sem nada, a gente não sabia. Era o dia a dia, aquele monte de imagem, de gente se despedindo da família, aquela coisa. Fala. Nossa, horrível. Então, eu fiquei lá no Rio, mais 15 dias em isolamento. E aí nós, enfim, transferimos a filmagem para janeiro. Eu acho que eu me perdi. Né? Janeiro de 2021? Não, janeiro de 2021, né? Não, porque eu estava te contando o começo da história do Tererê, de né? como foi, Exatamente. Como então, surgiu, no caso, a ideia, e né? a ideia era essa, assim, enfim, o Rangel Neto, um apaixonado pelo jiu-jitsu, apaixonado por essa história. Ele, quando me mandou o roteiro, eu fiquei doido pela história. A gente foi desenvolvendo junto com algumas coisas tal de narrativa, aquela coisa toda. Mas, enfim, vamos embora, vamos filmar, né? Vamos partir para fazer esse projeto primeiro, que eu acho que enfim, tem um lugar dele, né, guardado nessa história. E fomos partimos para cima, tivemos esse problema do início do processo com Covid, né, como eu, exatamente. Mas depois você recuperou, sim, tudo certo, tranquilo, graças a Deus. Não tive nada, cara. Ai, que bom. Até estranho demais dizer isso, mas assim, não tive zero sintomas, não tive nada. E aí, de janeiro, começamos a filmar. Começamos a rodar em janeiro. E... Bom, e aí foi isso. Foi o filme. Tá aí, tá pronto, tá lindo.